Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, livro dos Salmos. No Salmo de número 122. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Salmo de número 122 diz assim: Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Pai bendito, nós estamos diante da tua presença e rogamos a ti graça, Pai, para entendermos a tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, corrija os nossos pensamentos, corrija o nosso coração, as nossas ideias a respeito de ti, acerca das coisas do Senhor. Corrija as nossas ideias sobre Jerusalém, sobre a casa, a tua morada, sobre o culto correto que deve ser dado ao teu nome. Sim. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos, aos domingos, visto aí a importância desses cânticos de romagem, né? E nós temos visto o contexto em que esses cânticos eram usados. Então, a gente vai relembrar aqui, rapidamente, porque nós já vimos isso. Vocês lembram aí que os cânticos de romagem são os salmos que vão do 120 ao 134. Então, cânticos de romagem é esse grupo, né, de salmos que vai do número 120 ao 134. E esse grupo de salmos tinha uma função específica, um uso específico para os israelitas. Eles usavam esses cânticos nas suas peregrinações a Jerusalém. Lembra que eles tinham 3 festas principais que Deus estabeleceu que os israelitas deveriam peregrinar, se dirigir ao santuário central que ficava na cidade de Jerusalém. Essas festas eram a Páscoa, festa dos tabernáculos e festa dos Pentecostes, né? E a gente sabe, ou melhor, entende que os israelitas, eles também, quando faziam isso, refletiam sobre o retorno do povo de Deus do exílio babilônico e sobre a restauração, a renovação do povo de Deus. Então, esse é o contexto histórico e também literário dos cânticos de romagem, né? A gente já viu também que romagem vem de romaria, a ideia de uma peregrinação a um local religioso, a um local sagrado. E dentro desses cânticos, a gente vê a importância de Jerusalém. Esses cânticos, alguns deles fazem referência diretamente, ou explicitamente ou implicitamente, à cidade de Jerusalém, porque era ali que ficava o templo do Senhor, era ali que ficava o local central do culto em Israel. E hoje em dia, Jerusalém ainda é uma cidade importante. Importante especificamente para 3 religiões no mundo, que é o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo, né? Na Jerusalém até hoje é um local religioso para os judeus. Todo mundo aqui sabe disso. Tem lá o Muro das Lamentações, que é o muro que fazia parte do templo de Herodes, e ali vocês sabem que os judeus eles fazem suas orações. Várias pessoas que peregrinam e vão a Jerusalém, inclusive muitos cristãos, embora nós não devemos ser a favor disso, né? Mas eles fazem ali também suas orações. Eles colocam os seus pedidos, suas orações em papéis e colocam ali nas fendas
daquele muro conhecido como Muro das Lamentações. Então, Jerusalém ainda é importante para os judeus. Muitos deles acreditam ainda que haverá uma reconstrução do templo, um terceiro templo. Então é importante ainda para a religião judaica. Jerusalém também é importante para o Islã, né, para os muçulmanos. Ali você encontra o Domo da Rocha, né, aquele edifício que tem uma cúpula de ouro, importante para os muçulmanos, porque eles acreditam que Abraão teria sacrificado Ismael naquele lugar ali, né, naquela rocha onde fica esse domo da rocha, né? Então eles trocam aí a narrativa bíblica de Gênesis, porque para a gente Abraão foi testado por Deus para sacrificar Isaac, não Ismael. Isaac era o filho da promessa. Então Deus ele testa ali o seu servo Abraão para que Abraão mostrasse de fato sua devoção a Deus, entregando o seu filho Isaac, né? Mas nós sabemos que como é que a história termina, né? Ela termina bem. Isaac não é sacrificado porque Deus apenas estava provando, testando o seu servo. Mas para os muçulmanos, Ismael teria sido levado por Abraão para ser sacrificado nesse local. Então é muito importante para eles. E também Jerusalém é importante para o cristianismo. E aí tem vertentes, linhas diferentes de pensamento. Para alguns cristãos, Jerusalém tem uma importância teológica. Então o que eles entendem? Que essa cidade, esse local, ele ainda é a cidade, ela ainda é a cidade do Deus vivo. Deus tem planos para Jerusalém. Alguns acreditam que também será reconstruído um outro templo ali naquele local, e Jerusalém terá um papel muito importante quando o Messias regressar. Alguns cristãos entendem assim, né? Outros, e aí eu creio que seja a nossa linha, né? Que a gente acredita que Jerusalém tem uma importância, mas uma importância histórica, porque foi ali que o Senhor escolheu colocar a sua casa. Nós sabemos de toda a história bíblica sobre Davi conquistando Jerusalém, Jerusalém sendo a capital do reino de Israel e depois do reino do sul. Então, existe uma importância histórica para a gente. A Bíblia fala desse local. Foi ali que o nosso Senhor foi julgado e depois crucificado fora dos muros da cidade. Tem uma importância, um papel histórico, né? Mas para o Israel antigo, essa cidade era muito relevante porque ela era o santuário central, né? Deus havia escolhido colocar ali a sua presença nela por meio do templo. E era no templo que os israelitas festejariam ou celebrariam as festas fixas estabelecidas pelo Senhor, que são as festas que nós mencionamos no início do nosso sermão, né? Então ali os israelitas deveriam subir com alegria, e é essa alegria que fala o início do nosso salmo, que aparece aí no verso de número 1. Então vamos ler o verso 1 e 2, fala sobre a alegria em ir à casa de Deus. Leiamos: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Meus irmãos, alguns lugares são muito prazerosos para se estar. Então, algumas pessoas, quando recebem um convite para ir a um local que é da sua admiração, do seu desejo, um local que ela gosta, ela vai ficar alegre. Para alguns, esse lugar pode ser uma festa de casamento, uma ocasião em um lugar específico, né? Ontem nós tivemos aqui uma festa de casamento e eu creio que muitas pessoas aqui estavam alegres por ouvir que chegou o dia do casamento dos nossos irmãos, né? No caso, o Daniel e a Edmila. Outras pessoas ficam alegres quando recebem a notícia de que vai haver uma partida de futebol, né? Então vai haver uma partida de futebol, elas são convidadas para ir, ou também para assistir.
elas ficam alegres porque elas gostam desse esporte, né? No Brasil, nós sabemos que a futebol é um esporte bem famoso e praticamente todo mundo gosta bastante de futebol. Então, essas pessoas ficam alegres com uma partida. Outras pessoas ficam alegres por receberem a notícia de que chegou o dia daquela reunião casual que sempre é marcada pelos amigos, mas nunca acontece. Isso acontece muito nos nossos dias, né? A gente se encontra com os nossos amigos e aí a gente marca aquela reunião, vamos se encontrar, vamos sair para fazer alguma coisa, e aquilo vai postergando. A gente nunca consegue sair, a gente nunca consegue se encontrar, mas em um determinado momento acontece um milagre e aí a gente se encontra. E é um momento de alegria, porque nós estamos juntos ali com os nossos amigos queridos. Para o salmista e também para os israelitas que cantavam o Salmo 122, esse momento de festa, esse momento de alegria, era a ocasião de ir ao templo. Como vocês sabem muito bem, meus irmãos, o culto no Antigo Testamento não era igual ao nosso culto. Não era a mesma coisa que nós fazemos hoje, né? Os israelitas não deveriam comparecer ao templo durante a semana, né? Deus ele estipulou ocasiões específicas para subir ao templo. E como nós sabemos e mencionamos no início do nosso sermão, essas ocasiões são essas festas na qual eram usados os cânticos de romagem, né? E nesse contexto dessas 3 festas, os israelitas ficariam felizes, alegres por estarem ou por irem à casa de Iavé, o Deus da aliança. E, meus irmãos, Deus esperava essa alegria do seu povo. Deus esperava que os israelitas ficassem alegres por subirem a Jerusalém. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 12. Olha, vocês virão a esse local central do culto, e vocês vão festejar aqui, vão celebrar o culto ao Senhor, essas festas, e vocês devem fazer isso com alegria. Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 12, versículo 7, 12, 18, capítulo 16, versículo 11, 14, 15 e capítulo 26, 11. São esses trechos aí que aparecem no livro de Deuteronômio que mencionam esse dever e o que Iavé, melhor dizendo, esperava de Israel. Esperava que o seu povo comparecesse com alegria. É por isso que o salmista fala que eu me alegrei quando disseram para mim, vamos à casa de Iavé, a casa do Senhor. É um contexto de festa, um contexto de celebração, um contexto de alegria. E embora aqui na nossa leitura, numa leitura rápida, a frase vamos à casa do Senhor pareça um convite, né? Normalmente a gente lê assim. Eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então algumas pessoas até aplicam a questão da igreja, né? Quando se faz um convite para ir a uma igreja, eles às vezes citam esse salmo. Mas aqui não é exatamente um convite. O vamos à casa do Senhor aqui, o vamos, não é imperativo, né? Não está chamando, não está convidando. Esse verbo ele aparece aqui numa afirmação, né? Talvez num anúncio que o salmista ouviu na época e registrou aqui no Salmo. Então seria literalmente a tradução, iremos à casa do Senhor, né? Então alegrei-me quando me disseram, iremos à casa do Senhor. A ideia aqui é de um anúncio. E a alegria do salmista parece estar no fato de que ele sabe que chegou o momento de se encontrar com o seu Deus. Ele sabe que chegou o momento de se encontrar com o Deus da aliança, de ver ali os seus conhecidos, seus irmãos e amigos. Nós vemos que os israelitas, todos eles se consideravam irmãos, que eles vinham de um mesmo homem, né, dos patriarcas também. Então eles tinham um relacionamento familiar, eles compartilhavam da mesma fé no Deus de Israel, e ali na casa do Deus de Israel eles se encontrariam. A casa de Iavé.
Os templos funcionavam dessa maneira. Os templos no mundo daquela época eram a casa das divindades, né? Onde os deuses descansavam. E Jerusalém é esse local. É o local é a casa, não de uma divindade qualquer, mas do Deus verdadeiro. Do Deus da aliança, do Deus que criou céus e terra. É ali que ele receberia seus convidados, por assim dizer, para celebrar uma festa a ele. E o verso de número 2 menciona essa chegada. Então, é como se no verso de número 1 eles anunciassem: chegou o momento da gente subir a casa de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel. E o verso de número 2 é a ideia de que eles já chegaram. Eles chegaram a esse local. Por isso ele diz aí, né? Ele personifica Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então parece que ele está falando com a cidade aqui. Está personificando, atribuindo características humanas a Jerusalém, justamente por causa desse apreço à cidade do Senhor. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com textos assim, que descrevem práticas religiosas do Antigo Testamento, nós devemos nos perguntar, né, como é que a gente lida com isso? Como é que esse texto é relevante para nós? Porque o culto, como nós mencionamos aqui agora há pouco, o culto do Antigo Testamento não é igual ao culto que nós damos ao Senhor hoje. Nós não peregrinamos a Jerusalém 3 vezes ao ano. Você não precisa fazer isso. Não precisa. Se quiser, você pode ir, né? Me convida também, porque eu gostaria de ir a Jerusalém, né? Que tem uma importância histórica, como nós mencionamos agora. Mas você não precisa ir para lá por motivos religiosos. Então, essa prática de peregrinação não é semelhante ao que nós fazemos hoje na Nova Aliança, no Novo Testamento. Nós cremos que o Antigo Testamento ele faz parte da Escritura cristã, né? Antigo e Novo Testamento. Então, ele tem relevância, ele tem uma relevância para nós. Por isso que nós devemos nos perguntar como é que esse texto é relevante, como é que esse texto está nos dizendo, né? Meus irmãos, o mais importante nisso tudo que nós falamos aqui, sobre peregrinar até a casa do Senhor, mais importante nisso tudo é que, mesmo que esse local agora, Jerusalém, não seja importante de uma maneira religiosa para nós, mesmo que lá a casa de Deus não esteja mais porque o templo foi destruído, Deus ele ainda assim tem uma morada. Deus permanece tendo um local onde ele habita. Ele permanece com uma morada, que não está mais em Jerusalém. Não é uma morada feita por mãos de homens. Não é um templo, uma construção, um edifício feito por mãos humanas. O local de encontro hoje, o local onde o povo de Deus se encontra para adorar o Senhor, não é mais o templo. Não é mais o templo em Jerusalém. Lembra que Jesus fala à mulher samaritana: virá o dia em que nem neste monte, o Monte Gerizim, para os samaritanos, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Não mais no Monte Gerizim, não mais em Jerusalém. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A adoração a Deus é feita pelo Espírito Santo, o Espírito que Deus derramou sobre o seu povo. Então, o local de encontrar com Yahvé hoje é onde a nossa igreja local se encontra. É onde a igreja do Senhor está, que é esse local de encontro onde nós nos encontramos com o Deus da aliança, com o Yahvé, onde a igreja se reúne, é o local para adorar a Deus. No caso da nossa igreja, né, nos domingos de manhã, nos domingos vespertinos,
Durante a semana, terça, quarta, quinta, nós nos reunimos aqui, nesse local, para adorar ao Senhor. Se nós não tivéssemos esse local e nos reuníssemos em outro lugar, Deus estaria lá também. Lá seria o local de encontro, seria o local onde nós nos encontraríamos com Deus para cultuá-lo. Meus irmãos, vocês conseguem compreender a importância dessa verdade? Que Deus ele está onde nós nos encontramos hoje. Isso acontece porque é uma das coisas mais impressionantes, que Deus faz por meio de Jesus Cristo é fazer de nós a sua casa, fazer de nós a sua morada. João capítulo 14, Jesus fala que ele viria para nós, ele, o Pai, o Espírito Santo, faria em nós morada. A Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habita na igreja que somos nós, o povo de Deus, o corpo de Cristo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas em um templo que é criado por Ele mesmo. Nós somos, como o Pedro fala, pedras vivas. Cada pessoa, cada crente é uma pedra viva no templo de Yahvé, no templo do Senhor, que compõe esse grande edifício, esse grande templo, onde Jesus é a pedra angular. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós também estamos nos reunindo como templo onde Deus é cultuado. A reunião do povo de Deus, a reunião da igreja, é a manifestação da casa de Deus, é a manifestação do edifício, do templo onde Deus habita. Essa é a grande verdade que o Novo Testamento nos fala, que Deus habita em nós porque Ele derramou em nós o seu Espírito Santo. Hoje nós podemos expressar a alegria que o salmista expressa aqui. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos alegria também, nós podemos expressar esse contentamento, mas não dizendo vamos à casa do Senhor, ou não por ouvirmos, iremos à casa do Senhor, como nós vimos agora há pouco, mas porque nós somos essa casa, somos a casa do Senhor. Como era esse local de encontro, então, do povo de Deus na antiga aliança? Como é que era esse local onde o povo de Israel se reunia? Os versos de número 3 a 5 descrevem esse local. Então, esse trecho aí, verso de número 3 a 5, fala do apreço pela habitação de Deus. Vamos ler verso de número 3 a 5. Leiamos: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Então, fala aí da descrição de Jerusalém. Ela está construída, no verso de número 3, como uma cidade compacta. E é para lá que sobem as tribos do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Veja que ele está fazendo uma descrição da cidade de Jerusalém. Ele fala dela com apreço, né? O salmista aqui fala da cidade de Jerusalém com um apreço, com um certo carinho, com uma afeição por essa cidade. Então, veja que a gente começou falando lá da peregrinação, né? Do aviso, do anúncio, iremos à casa do Senhor. Verso 2 mostra os israelitas já presentes em Jerusalém. Os nossos pés pararam, ou pode ser traduzido também como estão permanentes, né? Junto às tuas portas, ó Jerusalém. E agora, a ideia aqui no verso 3 a 5 parece que
que os peregrinos, quando chegam à cidade, eles ficam maravilhados com ela, porque eles contemplam aquela cidade e a grandeza dela. Por isso que ele fala aqui, ó, Jerusalém está construída, edificada como uma cidade compacta. Né? O que quer dizer cidade compacta? É um pouco difícil de entender esse verso de número 3, por causa dessa expressão, né, a ideia de compacto aqui, mas o sentido da palavra que o salmista usa, essa palavra tem um sentido de associação. A ideia de que algo está associado, está ligado em aliança, né? E é possível que ele esteja falando da construção, da própria construção da cidade. Então, ao olhar aquela imagem dos edifícios, do muro, das casas em Jerusalém, daquela reconstrução, no caso, para quem estava vivendo após o exílio, ele olha para aquilo ali e vê a cidade de Jerusalém como uma cidade que é firme, uma cidade onde há segurança, uma cidade onde a comunidade de Israel tem a sua segurança. Então, essa é a ideia aí de cidade compacta. E a cidade do Deus vivo era uma cidade firmemente unida. Então, é isso que o salmista quer dizer aqui. Essa unidade ela era refletida também pela união, pela reunião do povo de Deus. É isso que o salmo de número, o verso de número 4, ele fala aí, né? Porque para lá sobem as tribos de Israel. Então, Jerusalém era essa cidade que representava ou demonstrava segurança da comunidade, onde tudo ali estava associado, representando segurança, e também o povo de Deus estava associado, né, estava unido. É interessante que no Antigo Testamento essa cidade era o centro unificador de Israel, onde, como nós vimos aqui, as tribos se encontram, né? Tanto é que quando Israel foi dividido, lembra lá que era um reino unido, depois houve a divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, e quando houve essa divisão, Jeroboão I, rei do Reino do Norte, ele quer impedir dos israelitas, das tribos que estavam debaixo do seu domínio, subirem para Jerusalém, porque ele falou assim, olha, se as tribos subirem novamente para adorar ao Senhor, no templo, em Jerusalém, elas se reunirão debaixo do domínio de Roboão, que era o filho de Salomão. Então, ele impediu as tribos de subirem, porque ele sabia que Jerusalém era o centro unificador das tribos, do povo de Deus. Então, o que ele fez? Ele colocou um culto idólatra nas extremidades da terra, da parte da terra onde ele reinava. Então, os israelitas, ao invés de subirem a Jerusalém, eles iriam a esses locais, a esses centros religiosos idólatras que Jeroboão estabeleceu no Reino do Norte, justamente porque ele queria impedir essa reunião das tribos em Jerusalém. Então, é essa função de Jerusalém como o lugar de união, centro unificador, que o verso de número 4 se refere. As tribos sobem para Jerusalém, peregrinam para lá, porque elas estavam unidas. Então, o Senhor também estipulou isso na sua aliança, né? Por isso que ele fala aí, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. A ideia aí de convém, ele usa uma palavra aqui que se refere à estipulação do Senhor de que o povo deveria subir a cidade. É a orientação de Deus, a lei de que Jerusalém deveria ser esse centro de culto. Está lá em Deuteronômio 16. E as tribos então sobem para louvar o nome de Yahvé, já que foi nesse local que ele fez habitar o seu nome, né, a sua presença no meio do seu povo. E com isso, veja que o verso de número 5 fala dos tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. É como se os peregrinos que voltaram do exílio, lembra que depois do exílio Israel não tinha mais rei.
Não tinha mais rei. Então eles voltaram do exílio e eles lembravam, olha, lá estavam os tronos de justiça, embora que, né, esteja no presente, pode ser traduzido também no passado, né? Lá estavam os tronos de justiça ou de julgamento, os tronos da casa de Davi. É um pouco enigmático essa referência a tronos no plural, porque a gente sabe que em Israel reinava um rei só. Então, a referência aqui no plural, tronos, é um pouco difícil de entender, de certa maneira enigmática. Mas a ideia do salmista aqui, a ideia principal, que ele parece referir a Jerusalém como o centro do sistema de justiça de Israel, né, associado ao poder central do rei. Então, as pessoas poderiam apelar para o tribunal do rei para terem as suas causas julgadas. A gente sabe que os reis de Israel tinham essa função também. Antes existiam juízes, depois que foi estabelecida a monarquia, os reis também começaram a desempenhar essa função de julgamento. Então lembra lá de Salomão que Salomão ele julgou a causa daquelas duas mulheres que tinham 2 filhos e o filho de uma delas morreu e elas vão até o rei Salomão para que ele julgue a causa delas. E aí é interessante que o Antigo Testamento fala que Salomão ele tinha feito um trono onde ele se assentava para julgar as causas do povo de Deus. Então, os reis tinham essa função. A pessoa que queria ter a sua causa julgada poderia apelar para o rei de Israel. Então, é em Jerusalém que o salmista lembra aqui que estavam esses tronos da casa de Davi. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesses 3 versos, do número 3 a 5, que Deus ele unifica o seu povo por meio do culto. Jerusalém, como nós acabamos de mencionar, é esse centro de unidade de Israel, que ela era o local do culto, o local central, o santuário central do povo de Deus. Então Deus ele unifica o seu povo por meio do culto a Ele. Livra Israel da falsa adoração, dos altares pagãos. E hoje em dia também Deus faz isso por meio do culto que nós prestamos a Ele no dia do Senhor. Deus ele unifica o seu povo por meio do culto. Quando nós nos encontramos nos domingos, também durante a semana, nós nos encontramos para sermos instruídos, equipados para servir a Deus, mas também para sermos separados do mundo, para sermos separados da falsa adoração, para sermos unidos como povo, como família bendita do Senhor. Quando nós estamos aqui, saímos das nossas casas para adorar ao nosso Deus, nós não viemos para adorar ao Senhor sozinhos. O culto particular, o culto privado é importante, mas o culto público, o culto do povo de Deus não é uma adoração privada, é uma adoração comunitária. Uma adoração comunitária da família do Senhor, do povo redimido, comprado por alto preço, por meio do sangue de Cristo. É por isso que nós estamos associados uns aos outros, nós estamos ligados uns com os outros. Deus une o seu povo por meio do culto, por meio da adoração central a Ele. Ele fez assim com Israel, Ele faz assim conosco, com a igreja de Cristo hoje. É por isso que é muito importante você estar no culto público. É por isso que é muito importante você estar domingo de manhã, no domingo, no culto vespertino, durante a semana. Tem gente que... Não conheço aqui da vida de ninguém, tá? Mas provavelmente que tem gente no nosso meio que pode vir e não vem. Isso é comum nas igrejas. É comum. Eu estou chutando por probabilidade. Então é possível sim que tenha pessoas
que são membros da nossa igreja, podem vir aos cultos, às reuniões semanais, mas não vêm. Não vem tanta importância assim. Mas para Deus é importante. Ele nos une por meio do culto. Então venha celebrar, festejar, se alegrar no culto ao Senhor, o culto que Ele estabeleceu para a glória do Seu nome, para também a nossa alegria, o nosso bem. Veja que os versos de número 6 a 9 fala da preocupação pela cidade de Deus. Vamos ler aí versos de número 6 a 9. Leiamos: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, veja que ele fala aqui da preocupação pela cidade de Deus. Ele se preocupa com essa cidade. É por isso que ele pede para que seus irmãos desejem a paz de Jerusalém. Aqui no versículo de número 6, a palavra orai aqui não é exatamente orar, é desejem a paz de Jerusalém. É claro que esse desejo pode ser manifesto por meio da oração, pode ser manifestado também por meio de várias outras maneiras, né? Mas a ideia de que, olha, desejem a paz de Jerusalém, busque por isso. E por quê? Por que os israelitas deveriam prezar, buscar, desejar a paz de Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital de Israel, era a capital do povo de Deus. Então, a estabilidade espiritual, a estabilidade política, a estabilidade legal de Israel dependia dessa cidade. Dependia de Jerusalém. A paz garante, no caso, a segurança de Israel como um todo, no caso aqui família e amigos, ou irmãos e amigos. Por isso o salmista convida a desejar pela paz da cidade, como também ele mesmo resolve buscar por isso, como ele diz aí, por amor da casa do Senhor nosso Deus, que eu buscarei o teu bem. É interessante que a gente percebe nesse trecho que ele fala bastante de paz. Ele fala bastante de paz aqui nesse trecho de 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém, reine paz dentro de teus muros. Eu peço, haja paz em ti. Então perceba que é uma palavra que aparece aqui várias vezes. E é interessante, meus irmãos, que ele faz aqui no verso de número 6 um jogo de palavras, né? A palavra Jerusalém, ela é uma palavra composta e é formada pela palavra Shalom, que significa paz. E o nome da cidade de Jerusalém, o significado dela seria algo como fundada por Salém, ou fundamento de Salém, né, que é a ideia aí de paz, ou Shalom. E aí, desta forma, usando o jogo de palavras do salmista, ele estaria dizendo algo aproximadamente como deseje a paz do fundamento da paz, né, no verso de número 6. Orai pela paz de Jerusalém, como se ele dissesse, deseje a paz pelo fundamento da paz, ou deseje a paz por Jerusalém. É claro que isso faria muito sentido, esse trecho aqui do Salmo, quando ele pede pela estabilidade de Jerusalém, dessa cidade. Isso faria muito sentido para o israelita que estava vivendo na antiga aliança, né? Isso também faz muito sentido para judeus hoje, porque para eles Jerusalém, como nós mencionamos no início, tem sua importância. Eles creem que Jerusalém ainda é a cidade de Deus, que haverá a reconstrução de um outro templo. Então, para eles ainda é uma cidade que é o centro religioso, digamos assim,
do povo de Deus e ainda tem um papel nos planos de Deus. Então esse convite faz muito sentido para judeus hoje. Mas e para nós? Como é que a gente deve entender esses convites? Como nós devemos entender esse chamado do salmista aqui para rogarmos pela paz dessa cidade, chamada também de cidade de Davi? Se Jerusalém não é mais o lugar onde a casa de Deus fica, se não é mais para nós o santuário religioso do povo de Deus, porque agora Deus derramou o seu Espírito Santo sobre o seu povo e ele fez de nós a sua casa. Será que nós deveríamos desejar, então, e rogar pela paz de Jerusalém? Será que o povo de Deus hoje depende da estabilidade política de Jerusalém? Para algumas pessoas que leem esse salmo, a resposta é um sim inquestionável. Está falando aqui, ó, orar pela paz de Jerusalém. O texto está falando. É um imperativo. Está escrito. Está escrito aqui. Então nós devemos buscar a paz dessa cidade. Será que é isso mesmo? É claro que, de certa forma, nós devemos sim buscar a paz de Jerusalém. Orar pela paz de Jerusalém. Mas o nosso dever, a nossa responsabilidade para com essa cidade, por orar por essa cidade, por desejar a sua prosperidade, sua paz, seu bem-estar, seu shalom, nossa responsabilidade com essa cidade não é maior do que a nossa responsabilidade com qualquer outra cidade do mundo. Nós devemos orar pelo shalom de Deus por qualquer cidade. Não mais por Jerusalém, como se o nosso dever para com a cidade fosse maior do que o nosso dever para com qualquer outra cidade do mundo. É interessante que o Novo Testamento, ele reconhece que essa cidade, antigamente chamada de Cidade de Davi, um local muito importante onde o povo de Deus se reunia, onde Deus manifestava a sua presença, não era mais essa cidade. Jerusalém já não era mais uma cidade santa, no Novo Testamento. Você sabe o que João fala em Apocalipse? Como é que ele chama Jerusalém? Ele diz que essa cidade se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 7 a 8, quando João fala das duas testemunhas, e que elas são mortas, as testemunhas que pregavam contra a idolatria, pregavam contra os pecados. Entende-se normalmente que ali essas duas testemunhas são símbolos da igreja de Cristo. E João diz o seguinte: quando tiverem essas duas testemunhas, então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará tirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui não menciona o nome Jerusalém, mas nós sabemos que João tinha isso em mente, porque ele está falando, olha, essa cidade onde o seu Senhor, o Senhor dessas duas testemunhas, foi crucificado. É claro, é óbvio que ele está fazendo uma alusão à cidade de Jerusalém. Então, espiritualmente, essa cidade se chama Sodoma e Egito. Como já vimos, Jerusalém era o lugar onde Deus tornava sua presença especial, conhecido ao seu povo. A cidade era o centro do mundo, por isso o povo de Deus afluía para lá. Por isso, os israelitas deveriam pedir por paz, pedir por segurança, pedir por estabilidade, pela estabilidade de Israel, também pela estabilidade da casa de Deus. Mas Jesus agora criou um novo templo. Jesus criou um novo templo. Ele é a pedra fundamental.
desse novo templo, dessa casa de Deus. Lembra que em João ele fala, destruir esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. Ele está falando do templo do seu corpo. E nós que estamos unidos a ele, somos agora também parte desse edifício, desse templo, que não está mais restrito a um local geográfico. O templo de Deus não está mais restrito a um local geográfico, como nós mencionamos aqui. Onde a igreja de Cristo se encontra, Deus manifesta a sua presença, Deus está presente, ele é cultuado. Então, Deus não está mais limitado a um local específico. O nosso dever maior hoje, meus irmãos, é de orar, sim, pela paz da igreja do Messias, pela paz da igreja de Deus, desejar o bem dela, buscar o bem dela. A gente tem visto nas terças-feiras, estudado a oração do Pai Nosso, ou oração também chamada de oração dominical. E nós temos visto o nosso dever de orar com os nossos irmãos e pelos nossos irmãos, de orar pela igreja de Cristo, de orar para que o reino de Deus venha de uma maneira consumada sobre a terra. Então nós temos um dever especial, sim, por orar pela igreja de Deus. Então, ore pela sua igreja local, ore pela igreja de Cristo espalhada pela terra. O Novo Testamento nos chama de peregrinos, né? Nós não estamos na terra que o Senhor vai dar ao seu povo ainda. Esses israelitas não, eles não eram forasteiros, eles não eram peregrinos no sentido de estarem fora da terra. Eles eram peregrinos porque eles estavam andando e caminhando em jornada para Jerusalém. Mas eles estavam na sua terra. Eles tinham um local de encontro, um local geográfico específico. Nós não. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. O Novo Testamento nos chama de forasteiros e peregrinos na face da terra. Mas, meus irmãos, Deus ele tem uma cidade, uma nova terra e uma cidade preparada para o seu povo. E é isso que nós aguardamos. Embora nós estejamos peregrinando pelo mundo, nós não temos um local geográfico específico permanente, porque nós estamos aqui hoje. Nós nos encontramos para adorar aqui hoje. Mas, se for do plano de Deus, nós podemos nos encontrar em outro local, em outro lugar. Então, nós não temos lugar permanente, mas nós aguardamos esse local. Virá os novos céus e a nova terra que Deus tem preparado para o seu povo. E, aliás, os patriarcas esperavam por isso. Abraão, Isaque, Jacó, eles aguardavam a manifestação da cidade celestial de Deus. Hebreus capítulo 11, número 9, versículos de número 9 a 10, diz o seguinte, que pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, Abraão, ele estava aguardando um local, ele estava aguardando uma cidade. Essa cidade não tinha sido manifestada ainda. Essa cidade não ficava em Canaã, não ficava na Palestina. Hebreus 11, 13 a 16, todos estes, os patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram peregrinos e forasteiros, ou estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vejam, meus irmãos, os patriarcas, a antiga aliança, Jerusalém nem era ainda centro religioso de Israel. Abraão viveu anos antes de Jerusalém, ou melhor, de Israel existir. Abraão viveu muitos anos antes das 12 tribos existirem. Então, não existia ainda essa ideia de Jerusalém como centro religioso do seu povo. Mas os patriarcas, eles sabiam que Deus tinha preparado uma cidade. Uma cidade que não é terrena, uma cidade que é celestial. E essa cidade é que Deus manifestará quando o Messias regressar. Ela já está preparada. Não é uma cidade que está sendo edificada, que está sendo construída. Antigamente eu ouvia que os crentes, quando morrem, eles vão para o céu para ajudá-la na construção da Nova Jerusalém. Né? A Bíblia não fala nada disso, tá? Não tem nada disso nas Escrituras. A cidade está preparada já. Deus preparou essa cidade, ela está pronta. Só está aguardando o dia em que o rei do mundo, o rei dessa cidade, o rei dos novos céus e nova terra, regressará, se manifestará. E é isso que nós devemos aguardar. Nós não devemos peregrinar a Jerusalém, mas aguardar a Jerusalém que desce do alto. E é nesse local, nessa cidade que Deus preparou para nós, onde nós habitaremos, e Ele, quando manifestar essa cidade, fará também o seu tabernáculo, a sua habitação entre nós de uma maneira em que nós nunca imaginamos. Claro que nós usufruímos da presença de Deus agora, como casa dele, como povo dele, mas isso é pouco ainda para que Deus tem preparado para o seu povo. Deus manifestará a sua presença no nosso meio de uma maneira especial ainda, uma maneira bem maior do que nós imaginamos, do que nós usufruímos hoje. É isso que nós devemos esperar. Então, que Deus nos abençoe aguardando esse dia. Amém.